Era o ano de 2006 e a internet ainda não era uma coisa tão comum como é hoje na casa da maioria dos brasileiros. Eu era uma dessas pessoas. Então como é que eu passava a maior parte do meu tempo livre? No auge dos meus 21 aninhos, bom, a noite inteira acordada, desenhando muito, assistindo TV aberta porque era a única opção de entretenimento que tinha e usando como referência para os meus desenhos graphic novels, HQs do meu irmão e dos meus primos que eu encontrava, que eles deixavam jogados por aí, ou capas de DVD, como é o caso do desenho que eu vou mostrar aqui hoje. Bora lá? Salve galera criativa do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Graziella, bem-vindos para mais um Movida Cafeína e hoje é dia de desenho aqui no canal. Sim, não é artesanato não, é desenho. Então bora lá contar a primeira história desse desenho. Mas espera aí, Graziella, esse desenho tem história? Tem, gente, ele tem uma historinha que eu vou procurar resumir da melhor forma possível pra gente partir logo pro que interessa, né? Então vamos lá. Como eu disse, era o ano de 2006, então assim, não tinha internet aqui em casa, eu passava a noite inteira desenhando, certo? Então tô eu aqui um dia... acho que eu tava fuçando os DVDs aqui em casa, procurando alguma coisa pra assistir, né? Algum vídeo legal pra assistir. E claro que não tinha nenhum DVD pirata, obviamente. Pra quem não entendeu, o DVD era uma ferramenta arcaica que a gente utilizava pra assistir vídeos, porque na época plataformas digitais como Netflix, Amazon eram coisas totalmente desconhecidas para a maioria de nós. Nem sabíamos o que era isso. A gente tinha aparelhos de DVD. Pois é. Gente, tô me sentindo uma velha. Então bora. Gente, antes de mais nada, eu vou pedir desculpa aqui pelo barulho do trânsito. Vou pedir desculpa também pela iluminação, porque, galera, infelizmente eu trabalho aqui com ferramentas bem pobres, né? Então por isso que vou pedir aqui pra vocês, antes de mais nada, por favor, se inscrevam no canal, dê um like, ajuda o canal a crescer. Quem sabe um dia eu não posso oferecer vídeos com muito mais qualidade de áudio, imagem, cenário, tudo que vocês merecem, tudo que vocês têm direito e que eu gostaria muito de ter também. Então bora lá, vamos dar uma chance pro Movida Cafeína? Pronto, propaganda feita. Vamos voltar pro assunto, né? Como eu disse, eu tava revirando os meus DVDs, bati o olho na capa de nada mais nada menos do que Anjos da Noite, A Evolução. Pra quem não conhece essa franquia, né? Não é tão famosa nem tão querida, mas eu gosto muito dos dois primeiros filmes. Isso aí é um gosto meu, certo? Então eu gosto muito, sou muito apaixonada pelos dois primeiros filmes. O terceiro filme pra mim foi passável, vamos assim dizer, certo? O quarto filme quase me deu sono. E o quinto filme não tenho planos imediatos de assistir, não tenho a menor pressa. Pelo que eu ouvi dizer, é uma droga. Mas os dois primeiros pelo menos, né? E o que eu sou apaixonada mesmo, que eu gosto muito, é da personagem, a Celine. A vampira Celine, que pra mim é a vampira mais fodona já criada no cinema, né? Os fãs de Helena Gilbert e Isabella Swank me perdoem, mas pra mim ela é a melhor. Eu gosto muito da personagem, já quase me vesti igual ela. Disfarça, vamos pular esse assunto. Então, gente, mas eu gosto muito, então... Bati o olho na capa do DVD, eu falei, mano, é você. Eu vou te desenhar, vou te passar pro papel, vou te imortalizar. Mas ela é uma vampira, ela já é imortal. Tá bom. Bati o olho, veio a inspiração, falei, eu vou desenhar você. E dito e feito, eu vou mostrar aqui o desenho que eu fiz há 18 anos atrás. Gente, bom, tá aqui. Julguem por si mesmos, né? Ó, então vamos lá. Olhando assim de longe, talvez muita gente vai dizer, pô, Grazi, que desenhão, da hora, meu, muito legal. E os olhos mais treinados, né, o pessoal que tem um olhinho artístico aí bem mais treinado, vai olhar e vai pensar, meu Deus, que desgraça. Então pode dividir opiniões, não tem problema, eu entendo, tá? Eu fiz esse desenho, passei a noite inteira desenhando, certo? E eu lembro até hoje, gente, que quando eu terminei o desenho... Eu me senti muito orgulhosa de mim mesma, do resultado que eu consegui alcançar. Uau, eu fiz esse desenho. Eu me senti maravilhosa. Porque isso aqui, querendo ou não, foi um progresso na minha arte. Foi. Por mais que hoje em dia eu olhe, eu consigo ver os defeitos do desenho, tá? Consigo ver. Mas na época, né, pra mim foi um progresso. Foi uma evolução da minha arte, certo? Então... Hoje em dia eu enxergo os defeitos dele, com certeza eu vejo. Porque assim, pra mim, a prioridade na época era conseguir passar o desenho pro papel no olhômetro. Por quê? Quando eu comecei a desenhar, o que mais tinha no meu ouvido, não só amigo, mas também parente, todo mundo que eu conhecia, gente, a maioria que não entende nada de arte, de desenho, que nunca fez um curso, que nunca desenhou um boneco de palitinho, mas vem no seu ouvido dizer que desenhista de verdade é aquele que olha pra foto, pra figura, e consegue passar pro papel só olhando. Uau!
né? Então eu senti essa pressão de aprender as coisas só no olhômetro, né? Eu me pressionei a aprender. Não que não seja bom a gente saber fazer isso. É bom sim você aprender todo tipo de técnica de rascunho. Mas hoje em dia eu já tenho uma outra visão, né? Quando eu voltei a desenhar, eu passei um tempo sem desenhar, vou falar disso. Quando eu voltei a desenhar, eu aprendi muita coisa nova na área do desenho. Muita coisa que antigamente, pra mim, as pessoas falavam o contrário, né? Vamos dizer. Como, por exemplo, desenhista tem que fazer tudo no olhômetro. Não, é mentira. É mentira. E quem dizer que não é ignorante, desculpe, mas é a verdade. Técnica de grade, mesa de luz, são técnicas usadas por desenhistas profissionais. Eles sabem fazer as coisas no olhômetro, eles usam técnica de grade, aquilo que é mais conveniente, aquilo que vai facilitar o trabalho. O desenhista tem que usar, entendeu? Hoje em dia eu tenho esse pensamento, eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Então era muita pressão pra eu aprender a desenhar tudo só de olhar. Então pra vocês verem, isso aqui foi um desenho à mão livre. Eu olhei na capa do DVD, como vocês podem ver, isso aqui é uma folha tamanho A4. Eu fiz uma ampliação no olhômetro. Então, assim, se for analisar só as proporções do desenho, tá satisfatório. Eu acho que tá muito legal. Não tá perfeito, óbvio. Claro, eu sei que não tá perfeito. Mas as proporções estão legais. Agora, eu sei que na parte do realismo tá uma desgraça. Eu sei disso, gente. Vocês não precisam me dizer. Hoje em dia eu olho e eu vejo que tá horrível. Eu tinha muito que aprender ainda. Só que, como eu disse, eu estava em processo de evolução, de aprendizado na área do desenho. E isso viria, eu sei que isso viria mais cedo ou mais tarde, a melhora na parte do realismo, nos detalhes do realismo. Ó, gente, olha o rosto dela. Dá uma olhada nisso. Parece, não tem profundidade, não tem... tá horrível, eu sei disso. Vocês não precisam me dizer, porque eu sei. Mas isso viria, eventualmente. Eu ia melhorar aos poucos. Só porque aí o que aconteceu? Eu desisti do desenho. De tanta gente falando no meu ouvido e também outras coisas que eu ouvia, gente botando pensamento negativo na minha cabeça que eu acabei dando bola, né? Dizendo que desenho não dá dinheiro, que artista passa necessidade, não consegue nada na vida, nunca vou conseguir fazer uma faculdade. Eu achava que pra ser uma artista eu tinha que fazer uma faculdade de artes, né? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, vamos por assim dizer, né? Mas eu acabei desistindo. E é um arrependimento que eu vou carregar pro resto da minha vida, porque afinal de contas não tem como eu voltar atrás, né? Foram aí 16 anos longe da arte. Esse aqui foi um dos últimos desenhos que eu fiz. Depois desse eu fiz alguns outros, né, da área do realismo, que ficaram melhores do que esse daqui, tá? É porque eles estão guardados, eu fiz em papéis ainda maiores. Eu tava melhorando, mas acabei desistindo. Pois é, não tem muito o que dizer, né? Acabei desistindo e fui voltar na época da pandemia. Acabei voltando oficialmente pra área do desenho na época da pandemia. Pois é, né, gente? Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá. Eu encontrei a minha pasta antiga de desenhos, que aliás está num estado lastimável, tadinha. Tá caindo aos pedaços e eu não era muito cuidadosa com as minhas coisas, com meus materiais de desenho naquela época como eu sou agora. Tá, mas eu comecei a folhear, matando a saudade dos meus desenhos, me veio a ideia de refazer um desenho antigo meu pra fazer uma comparação, né, com a forma como eu desenhava naquela época, com a forma que eu tô e a forma que eu tô desenhando agora, certo? E bati os olhos na Celine de novo, bati os olhos e falei, você, querida, você merece uma segunda chance de ficar linda, perfeita, maravilhosa. Vou fazer um novo desenho seu e te deixar maravilhosa. Então, a Celine foi a escolhida, só que vai ter uma diferença. Eu vou fazer também no papel tamanho A4, porque afinal de contas eu vou fazer a comparação, né? Um desenho de 18 anos atrás com um novo desenho, vai ser legal se tiver num papel do mesmo tamanho. Então, vou fazer, mas não vai ser papel escuro. Gente, naquela época eu tava numa vibe de desenhar em papel preto ou papel escuro. Isso aqui é verde escuro, na verdade, não é preto. Eu comprei achando que era preto, mas não era. Eu tava numa vibe de desenhar em papel escuro usando lápis metálico da Faber. Eu era tarada em lápis da Faber, da linha metálica. Hoje em dia eu detesto, peguei ranço. Pois é, você vê como a gente muda ao longo dos anos, né? Então, eu não vou usar papel escuro. Eu vou usar o papel Canson de gramatura 200 o papel da Canson. Ai, meu Deus do céu. Papel Canson da Canson. A gente esquece que Canson na verdade é uma marca, não um tipo de papel, né? Pois é, vou usar o papel Canson de gramatura 200. Por que gramatura 200? Porque eu vou usar esse marcador aqui que eu comprei na Shopee. Pra que eu gravei o vídeo, né, mostrando os marcadores que eu comprei na Shopee. Eu vou usar esse marcador aqui da cor BG5 Blue Gray pra fazer o preenchimento da roupa dela, né? Também vou usar os lápis pra colorir. Eu vou usar os lápis da Mega Soft Color, da Atriz. A caixa de 72 cores eu vou usar. Aqui tem bastante tom de pele, inclusive os mesmos tons que tem na caixa de 12 cores, tons de pele da Atriz, você encontra aqui também, todos. Tem todos aqui, certo? Vou usar esses lápis. Também vou usar os meus lápis da linha profissional da Policromos, o preto e o branco, que na verdade eu só tenho esses dois mesmo, então assim... Vocês veem que eu uso bastante, que logo logo eu vou ter que comprar mais. Então, provavelmente também vou usar o da linha profissional aquarelável, que eu também uso muito, porque o traço dele é bem forte. Ele tem um traço bem forte, então vou usar também. Também vou usar o cinza gelo da linha
escolar da Faber, da linha Eco, da caixa de 60 cores. Não, essa cor aqui não tem na caixa de 48, só na caixa de 60, certo? E também vou usar essas canetas aqui. Vou usar essa acrílica branca, que eu também comprei na Shopee. Vou comprar a Jelly... Vou usar a Jelly Roll 05. E essa caneta aqui, preta, de ponta fina, que, nossa, tá horrível. Ela vazou um pouquinho de tinta, eu tô até com medo de usar. Vou usar essa 005 aqui da Mi Por Pen Line, que eu também comprei na Shopee. Beleza? Eu já fiz o rascunho do desenho. Eu baixei uma referência na internet, bem melhor, um pouco mais detalhada. Baixei a referência na internet, e que é essa daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês a referência. Essa é a referência, certo? E eu já fiz o rascunho. E aqui eu usei técnica de grade. Aliás, usei técnica de grade cruzada, como vocês podem ver aqui, que é muito melhor pra fazer os detalhes, certo? E algumas coisas que eu vou acrescentar nesse desenho que eu não consegui acrescentar no desenho antigo. Como, por exemplo, vocês estão vendo que aqui o coldre da arma dela tá aparecendo? No meu desenho antigo da Celine não tá. Eu fiz a calça dela lisa. Por quê? Como eu disse pra vocês, eu usei como referência a capa do DVD. O título do filme tava bem na frente, então não dava pra enxergar, certo? E também o que mais? O detalhe do corpete. Esse desenho que tem no corpete dela. Na época aí também eu não fiz, por quê? Por falta de habilidade mesmo, que eu ainda tava aprendendo a fazer esses detalhes, eu ainda não me sentia segura, eu preferi fazer o corpete dela liso. Como vocês podem ver aqui, não tem, tá? Mas agora eu vou acrescentar. Então, gente, vamos parar de enrolar, vamos desenhar. Então eu espero que vocês gostem dessa minha experiência, porque eu tô muito ansiosa pra começar. Então, vamos desenhar, gente, bora lá.
Olha, eu acho que dá pra dizer tranquilamente que eu tô desenhando muito melhor do que 18 anos atrás. Gente, eu tô besta até agora com o resultado. Eu não tô acreditando que eu consegui. Eu mesmo não tô acreditando, mas consegui. Tá aqui o resultado. Caramba, mano. Me superei, hein? Caramba. Sem falsa modéstia. Eu gostei muito do resultado. Tá perfeito? Não tá. De novo, não tô sendo uma modesta falsa. Sempre dá pra melhorar. A gente sempre deve procurar melhorar. Sempre tem níveis que a gente pode alcançar. Mas caramba, olha, daqui, olha, foi uma evolução enorme, hein? Eu fui de Neandertal pra Homo sapiens num salto só. Não foi um salto. Foram 18 anos, né? Mas não vamos deixar de considerar que, como eu disse, eu fiquei 16 anos afastada do desenho. Quando eu resolvi voltar a desenhar, gente, eu não tava com a naturalidade, eu não tinha mais a mesma naturalidade pra desenhar, pra, por exemplo, copiar uma referência como eu tinha antes. Eu não tinha, eu tava enferrujada. O que me levou a ir até a internet, que era um recurso, uma ferramenta que eu não tinha no passado, né? Pra poder estudar vídeos de desenhistas mais experientes, né? Que me ajudaram a alcançar o resultado que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Olha a tremenda da diferença disso aqui pra isso aqui. Que vocês estão vendo. Tá, ó, gente, vocês vão ver que tem fita crepe grudada aqui atrás, porque eu grudei na prancheta pra ficar retinho, né? Pra eu poder tirar foto pro vídeo. Mas, gente, eu tô muito satisfeito com o resultado. Eu tô besta até agora. Tô besta. Adorei. Ficou muito legal. Mas vamos agora, né, pras curiosidades do desenho de Celine. Gente, eu sei que não é Celine, é Selene, mas eu tenho mania de falar Celine, tá? Me desculpa. Quem for me corrigir aí em comentário. Graça, chamando ela de Celine, ela não é mulher gato. E a Celine não é Celine. A mulher gato não é Celine, é Celina. Eu sei que é Selene, mas eu tenho mania de falar Celine, tá bom? É mania minha. É coisa. É intimidade nossa, sabe? Que a gente é muito conhecida, a gente é chegada. Então, mas a Celine. Vamos para as curiosidades aqui do desenho da Celine, que eu vou passar pra vocês agora, tá bom? Então vamos lá. Beleza, vocês devem ter reparado que eu tô com um modelito diferente da última, antes de eu fazer o desenho, né, do andamento do desenho. Eu tô com uma roupa diferente, porque, gente, levou basicamente uma semana pra eu fazer esse bendito desse desenho. Exatamente. Uma semana. Exatamente, uma semana. Isso aqui, ó, eu posso ter feito numa noite só. Fiz numa noite. Passei uma noite inteira desenhando esse trem. Só que vamos combinar que esse aqui não tem o nível de realismo que o outro desenho tem, né? E sem falar que quando eu tinha 21 anos, eu era uma perfeita desocupada, né? Não prestava pra nada, não fazia nada. Agora é diferente. Tudo bem que nesse exato momento eu estou desempregada, né? Por opção, tá? Opção, eu saí da última empresa que eu trabalhei. Mas eu tenho os meus afazeres do dia a dia. Eu tenho minhas tarefas cotidianas que eu tenho que ficar alternando entre o tempo de desenho com essas tarefas. Então por isso acabou levando uma semana pra eu terminar o desenho, certo? Então, caramba, assim, puxado, mas o resultado final valeu a pena. Então vamos lá. Eu acabei acrescentando... Gente, assim, vamos dizer que eu usei basicamente todos os meus lápis brancos pra fazer esse desenho. Eu usei até o branco do Supermina, da Giotto. E eu gastei demais os meus lápis da linha profissional. Nossa, gente, olha, o meu da linha aquarelável tá quase virando um cotoquinho. Nossa, cadê o outro? Cadê o da... Olha, da Polychromos também. Acabei com lápis branco nesse desenho. Lápis preto, então, misericórdia. Eu também usei eu tive que ir alternando, combinando, fazendo uma combinação de lápis preto e lápis branco. Todos os lápis branco e lápis preto que eu tinha, ou pelo menos de 3 linhas, de 3 marcas diferentes. Porque, gente, pra poder poupar os meus lápis da linha profissional, principalmente os meus lápis da Polychromos, né? Como eu disse, eu só tenho 2, eu tenho o branco e eu tenho o preto. E apesar dele não gastar tão rápido, gastou. Vocês estão vendo, né? Que o lápis, ó, o branco ficou bem menor. Da última vez que eu mostrei ele aqui no vídeo, ele ficou bem menor. O da linha aquarelável, olha só o tamanhozinho que ele ficou. Gastou bastante. Eu usei bastante lápis preto e bastante lápis branco pra fazer sombreamento, efeito de luz e tudo mais. Gente, olha, eu vou falar que o que fez toda a diferença aqui no desenho, principalmente no traje dela, foi o lápis preto da Polychromos. Eu usei os lápis pretos da outras marcas pra não ter que usar tanta camada do lápis do Polychromos. Entendeu? Pra poupar o Polychromos. Só que quando eu aplicava o Polychromos fazia toda a diferença, gente. Pra quem acha que lápis preto é tudo igual, não é tudo igual. Tem uma diferença enorme. O lápis preto da Polychromos, ele é muito bom. Ele é ótimo pra cobrir, pra dar esse efeito que deu no traje dela. Fez toda a diferença. E o branco também. O lápis branco e o lápis branco aquarelável profissional, que é o Albrecht Dürer, que é um nome complicado que eu não consigo pronunciar, nem sei se eu tô pronunciando direito, né? O lápis da linha profissional aquarelável da Faber. Ele também, pra fazer esses efeitos de luz, também usei a caneta acrílica também, né? Pra dar um efeito mais forte de luz aqui, ó, tá vendo? Deu esse realismo todo no traje dela, graças aos lápis da linha profissional. E eu gastei muito lápis preto e muito lápis branco. Nossa, olha, meu lápis branco da atriz, cadê? Tá até perdido aqui dentro do copo.
Olha o tamanhozinho que ele ficou. Quase desaparecendo, né? Gastei muito lápis. Talvez, quando eu tiver mais experiência, talvez eu não precise gastar tanto, né? Talvez seja devido à minha inexperiência. Mas acontece. Lápis, já ouvi de outros desenhos. Lápis a gente não deve ter preguiça de usar, não deve miguelar pra usar. Tem que usar e pronto. E depois comprar mais, acabou. É material pra ser usado, certo? Outras considerações. Teve coisas que eu não gostei do resultado final no desenho? Sim, teve coisas, assim como teve alguns probleminhas que eu tive que contornar. Então vamos lá. O que eu não gostei no desenho? Não gostei muito no desenho. O cabelo dela. Apesar de parecer que tá um resultado perfeito, tá um cabelo realista legal, eu não gostei. Eu acho que daria pra ter feito melhor, porque eu ainda não tenho tanta praticidade assim pra desenhar cabelo. Principalmente cabelo realista. Então, cabelo realista colorido piorou. Então, assim, pra mim não tá perfeito. Tá passável. Dá pra melhorar ainda, como eu disse, sempre dá pra melhorar e eu vou melhorar, com o tempo eu vou ganhar mais experiência pra desenhar cabelo. O que mais que eu não gostei? Das armas, o design das armas, gente, assim, tudo bem que tem, principalmente essa arma aqui da mão direita dela, pra mim ficou esquisito, não ficou muito realista, não ficou muito convincente. Tá parecendo uma arma de plástico que a gente compra em loja de R$1, sabe? De Dia das Crianças, tá horrível. Mas dá pra enganar, ó, tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui bonitinho. Olhando assim na câmera, tá parecendo que ficou legal, mas eu não gostei, Mas também tem vamos dizer, o problema de desenhar em papel tamanho A4, fazer desenho realista em papel tamanho A4, principalmente se o personagem tá de corpo inteiro, é que certos detalhes ficam muito pequenininhos pra desenhar. Então assim, mesmo que você deixe a ponta do lápis fininha, você não consegue reproduzir esses detalhes com perfeição. Não dá, é impossível. Entendeu? É impossível. Até os desenhistas mais experientes eu já vi isso, eles falarem isso em vídeos. É difícil reproduzir. Então você tem que fazer o básico. Você tem que fazer aquilo que dá pra fazer. Entendeu? Se não deu, paciência. Não adianta você ficar tentando forçar, senão você vai acabar estragando o desenho todo por causa de um detalhe mínimo. Certo? Então, eu fiz de um jeito bem simples, bem básico. Certo? Mas aí já não foi tanto culpa minha, e sim o tamanho da folha de papel. Né? Mas tranquilo. Teve um problema com o fundo, gente. O problema com o fundo, que quase que eu estraguei o desenho todo por causa do fundo. O que aconteceu? Eu tentei fazer o fundo exatamente como na referência que eu usei, que foi essa daqui, vocês estão vendo? Tentei. Até tirei uma foto de como tava ficando, ficou desse jeito. E eu achei que eu não gostei do resultado. Eu tava olhando, eu tirei a foto justamente pra ver na foto como é que ficava assim o efeito. E eu pensei, mano, tá uma droga. Eu estraguei o desenho, eu vou ter que dar um jeito de contornar. E de fato, eu apaguei tudo aquilo que eu tinha, que tava uma mancha branca aqui e aqui em cima também, eu apaguei com a borracha elétrica, resolvi preencher tudo com lápis de cor, pra poder criar esse efeito que ficou aqui, que tá parecendo que ela tá na frente de uma parede de gelo. Eu achei que ficou legal, ficou bem legal. Eu usei a borracha elétrica, fiz esses efeitos assim, fiz várias rasuras, assim, rachuras assim, marcas no padrão do lápis de cor, pra ficar parecendo um efeito assim, gelado, uma coisa que ela tá na frente de uma parede de gelo. Eu achei que ficou legal, deu uma textura, né? Fiz uma texturização no desenho e ficou legal. Se você olhar bem, dá pra ver a marca aqui que eu apaguei. Até dá pra ver. Mas por incrível que pareça, ficou parecendo parte do efeito. Do efeito de gelo, vamos dizer assim. Deu um efeito de gelo texturizado. E no geral ficou legal. Deu pra salvar. É isso, gente. Eu gostei demais dessa experiência. Vou ter que comprar mais lápis da Polychromos. Vou ter que renovar o estoque. E esse lápis não é barato, gente. O bom é que dá pra comprar avulso, mas ele não é barato. Então, justamente por eu ter gastado tanto lápis, que eu vou implorar novamente, gente. Não se esqueçam de dar um like. Se inscrevam no canal, por favor. Tô pedindo. A tia tá pedindo, por favor. E deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram do resultado final. Gente, eu tô muito feliz com o resultado que eu alcancei aqui. Eu achei que ficou incrível, tá? Muito melhor do que o desenho de 18 anos atrás. Ficou incrível. E daqui eu quero melhorar cada vez mais e oferecer conteúdos cada vez melhores pra vocês. Nossa, gente, tô besta. Quem quiser ver a versão speed do vídeo, só do desenho, de eu fazendo desenho com uma trilha sonora do Evanescence que eu gravei, me segue lá no Instagram, tá disponível o vídeo lá. Eu fiz um clipezinho que ficou muito legal, Quem quiser, o endereço do Instagram vai estar no final do vídeo, tá bom, gente? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, espero trazer novos desenhos aí pro canal, né? Então, um grande beijo, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau, gente.